experiências. Eu vivi assim 3 anos de intensa experiências de orações. Foi um período, Tiago, que eu decidi me afastar dos homens. O tempo que eu dedicava com amigos, não que eu me tornei rude, mas eu vi que o tempo que eu gastava com pessoas, ligando, falando e conversando, eu poderia estar dentro do quarto falando realmente com Deus. E eu passei a me dedicar às orações diárias e jejuns. Comecei a fazer campanhas de jejuns, de orações, e fui intensificando as orações e os jejuns. E a partir dali eu comecei realmente, de fato, não muito tempo depois, viver experiências que marcaram a minha vida. Por exemplo, antes do testemunho, eu quero falar de uma experiência que para mim foi muito forte. Logo que eu comecei realmente a orar mesmo, não orar para ter poder, para ter unção, para ter conhecimento, não foi essa a minha dedicação já. Eu comecei a orar para realmente conhecer a Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu comecei a buscá-lo para ser íntimo dele, e de maneira nenhuma para pedir algo para ele. Mas eu me lembro que uma madrugada nós estávamos orando, eu e a minha esposa, e eu não sei, irmão, acho que eu fiquei emocionado com a oração. E eu me levantei do quarto, minha esposa estava orando, e eu me levantei orando de madrugada, e comecei a andar dentro de casa, e eu comecei a gritar, e eu fui lá e bati na mesa de casa, assim, isso 4 horas da manhã, Thiago, eu batendo na mesa, chorando, a minha esposa orando no quarto, e eu, Senhor, eu quero viver o que ninguém está vivendo no Brasil. Eu quero ter experiências que ninguém está tendo. Então, Senhor, se eu sentar aqui em torno dessa mesa para mim me alimentar, o Senhor vai ter que sentar do meu lado. Aí eu abri a porta, que a garagem ficava de frente para a porta da cozinha, eu abri a garagem e fui lá e bati em cima do capô do carro. Não era nem carro, era um Ford Ka, bem... Mas tinha limpador. Tinha limpador com borracha, viu, Thiago? Isso é importante. É importante. E aí eu fui lá e bati em cima do capô do carro. Tô brincando. Foi o carro que mais me abençoou, muito econômico. E eu bati em cima do capô do carro e disse... Senhor, olha, chorando, 4 horas da manhã, um frio, irmão. E eu lá fora, de pijama, batendo em cima do carro, dizendo, Senhor, se eu entrar nesse carro para viajar, o Senhor vai ter que sentar aqui do meu lado, vai viajar comigo. E parece loucura, né? Mas há momentos que o seu espírito fala. E voltei, continuei orando com a minha esposa e aquela semana eu esqueci. E eu fui ministrar na divisa do Uruguai, num congresso. Eu ministrei quinta e sexta-feira. E no sábado e domingo eu tinha que ministrar em Ponta Grossa, num congresso de setor, círculo de oração. E para isso, Tiago, nós tivemos que viajar a noite toda. Acabou o congresso, igual vou fazer hoje à noite. Acabo de ministrar e viajar. Tchau. E viajamos. Quando amanheceu o dia, nós cruzamos fronteira, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e continuamos viajando. 11 horas paramos para almoçar. Quando foi próximo de 1h da tarde, nós estamos andando na BR com o carro. Aí nós avistamos 2 pessoas andando na beira da BR. Um senhor baixinho, de 1,60 m no máximo. Ele era bem baixinho mesmo. Moreninho claro, assim, igual o Thiago. Com a menina do lado, de vestidinho. Ele tava de terno, irmão. De terno. Tava frio, mas de terno de dia. Um ternão Oxford daqueles antigos. Que ele tem o ombro bem grandão, assim, igual do Didi Mocó, assim. E a minha esposa falou assim, amor, o sentido de Deus é de darmos carona para eles. E eu imediatamente obedeci, né? Quem manda é a esposa. Lá também é assim. Sabedoria, né? Só muda o endereço. Sabedoria, quem manda é a esposa. Então retornamos e oferecemos carona e eles disseram que queriam e entraram no carro e seguimos viagem. 1h da tarde, Jean. 15 minutos depois estamos passando em frente à churrascaria Espeto de Ouro. Aí eles passam olhando e minha esposa pergunta para eles, vocês já almoçaram? Não almoçamos.
Aí a minha esposa, paga almoço para eles, amor. Você imagina quanto que é o almoço no Espeto de Ouro, né? Nós tínhamos almoçado num restaurante comum. E aí, mediante a resposta da menina que estava com fome, paramos. E eles almoçaram, se alimentaram bem. Tinha até aquela picanha que vem com queijo derretido, sabe? Sei. Corrido. Que Mas olha que eu não como, né? E eles se alimentaram muito bem, pegaram a aguinha com gás e seguimos viagem. Estou falando de experiência de orações. Que eu passei a viver experiência de orações quando eu comecei a me aprofundar nas orações. E aí, eu estava de tênis, calça jeans, camiseta, o rádio do carro queimado. Eu perguntei para o senhor está indo aonde? Ele falou assim, o senhor pode me deixar no trevo ali. É uns 20 quilômetros para frente. Eu disse, não, senhor, o senhor está indo aonde? Aí ele me disse assim, sem saber que eu era cristão, ele me disse assim, não, eu estou indo pregar num ponto de pregação da Assembleia de Deus na fazenda. Aí, como eu estava vestido à paisana, camiseta, calça jeans, né, não estava social, eu falei para ele assim, dando uma de João sem braço. Eu falei, o senhor é da Assembleia de Deus? Ele disse, sou. E ele falou assim, eu sou da Assembleia. Era breia mesmo. E eu falei, o senhor é pregador? Ele falou, sou pregador. Inclusive, Deus me deu uma mensagem para pregar lá. Ele arrancou um papel assim do bolso e mostrou com a mão. E estava escrito assim, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Estava assim escrito assim, o papelzinho. Ó, Deus me deu uma mensagem enquanto eu orava de madrugada. E eu falei para ele, querido, como é que esse negócio de orar e Deus fala, como é que é isso? Dando uma de João sem braço, você vê como que... Buscando uma experiência, né? Uma resposta, talvez, de Deus. E ele falou assim, ó, o senhor não vai entender muito porque o senhor não é crente, mas é assim, ó, eu faço campanha de jejum e oro e Deus me dá uma mensagem. E aí eu falei, mas como é que é esse negócio do jejum dos crentes? Aí ele olhou para mim assim no outro, eu falei assim, é assim, senhor, eu começo um propósito meia-noite e eu vou até às 6 horas da tarde do outro dia. Eu falei, tá, bacana, mas em quantos dias o senhor faz essas campanhas? Ah, depende do propósito, mas a última que eu entreguei ontem duraram 21 dias. Meu Deus. Aí, ele sem saber que eu era um cristão, um crente, eu falei, mas quando ele mostrou um papelzinho para mim, Jean, eu vi que a mão dele estava cheia de calo. E aí eu perguntei para ele, viu, mas a sua mão está cheia de calo. Quando o senhor jejua, o senhor trabalha? Tiago, ele deu um tapa no peito e falou assim, rapaz, é a safra do feijão. Eu arranco 10 tarefas por dia. Meu Deus do céu. E eu falei para ele, o senhor tá brincando comigo. Com o senhor, em jejum, o senhor arranca feijão. E aí eu falei assim, esse congresso que o senhor está indo pregar é muito grande, né? Eu falei assim, não, é um ponto de pregação. Aí tem um casal de missionários que foram enviados para lá pela igreja, tem o caseiro da fazenda que se converteu com a esposa, as 2 filhas, e eu e a minha filha. Nós vamos estar em 8 no congresso. Aí eu disse, aí eu falei para ele assim, que era aniversário de 1 ano lá do Fundo de Pregação. E eu falei para ele, mas o senhor jejuou 21 dias para pregar para 8 pessoas? Porque Deus estava ali no carro, irmão. Deus estava ali me ensinando, irmão. Eu falei, o senhor está 21 dias jejuando para pregar para 8 pessoas? Olha a resposta. É que o senhor não sabe. Eu sou da família mais pobre aqui da região. A minha família é tão pobre que ninguém tem um carro ainda na minha família. Mas eu garanto para o senhor que daqui a alguns anos todos esses moradores da região vão saber que tem um homem de Deus aqui que mora no meio deles. Eles vão saber que tem um homem de Deus aqui. E olha, senhor, Deus olhou para a família mais pobre aqui da região, apontou para a casa mais pobre e me escolheu no meio da pobreza e me deu um dom do Espírito Santo. E eu preciso honrar porque foi Deus que me deu o dom. Irmão, ali ele já tinha acabado comigo. Daí chegamos no trevo, eu levei ele no ponto de pregação lá em cima, no meio da fazenda, do tamanho desse estúdio, irmão, de madeira, irmão. A igrejinha tava lá, Assembleia de Deus. Tá lá. Aí deixei ele, entrei no carro, me despedi, não falei que eu era crente. Era algo particular meu, eu estava buscando algo de Deus ali. E aí minha esposa disse, eu falei, vamos amor, estamos atrasados já para o Congresso Ponta Grossa. Ela disse, não amor,
Não vamos não. Eu disse, como não vamos, amor? Ela disse, amor, quanto você tem na carteira? Eu disse, você tá de brincadeira, né, amor? Eu já paguei o espeto corrido lá. Acabou ali. Aí a minha esposa olhou assim, amor, desde que nós servimos a Deus, tem faltado farinha na panela? Tem faltado azeite na botija? Deus tem deixado faltar alguma coisa para nós? Eu disse, não, meu amor. Eu disse, quanto você tem na carteira? Aí eu contei, tinha 300 e uns quebradinhos. Ela falou, dê por mão. Eu disse, mas por que, amor? Eu disse, eu entrei no banheiro com a menina no restaurante e ela estava com a moedinha de R$1. E eu perguntei para ela, por que você não comprou um salgadinho, filha? A resposta que a menina deu à minha esposa. A menina olhou e disse, não, irmã, eu não posso gastar esse R$1, porque nós estamos indo num culto se apresentar para Deus. E o papai falou que a gente não pode ir de mãos vazias. A gente tem que levar uma oferta de gratidão pelo que Deus é nas nossas vidas. E essa ofertinha é para agradecer a Deus pela minha vida. E aí a minha esposa perguntou por que eles não tinham comida, e a menina respondeu, porque o pai trabalhou na colheita do feijão, mas só vai receber segunda-feira. Então, literalmente, eles estavam indo fazer o Deus sem dinheiro. Aí eu desci do carro e enfiei a mão no bolso dele, Tiago, sem falar quanto tinha. Falei, irmão, um cafezinho pro senhor tomar aqui. Soltei os 300 e poucos no bolso dele. E aí ele olhou para mim e disse, eu não sei se você crê nas coisas de Deus, mas se você crê em Deus, abaixa a cabeça, eu vou orar pelo senhor. E eu baixei a cabeça, ele orou por mim, ele era bem baixinho, e fomos embora. Chegamos em Ponta Grossa, no setor, 7h30 da noite, tomamos banho no banheiro da igreja, entramos no culto 8h10, quando eu fui ajoelhar, o pastor falou assim, não, irmão, o senhor vai orar na tua casa, irmão, agora já é 8h10, é horário do pregador pregar. Dá o microfone aqui pro pastor. Passou para mim, e eu, 8h10, cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Quando eu falei, irmão, abra a sua Bíblia, lá no meio da igreja, levantou uma irmã de cabelo branco em profecia e gritou, homem, tem me desafiado nas orações das madrugadas. Há 7 dias atrás, às 4h07 da manhã, você me desafiou dentro da tua casa e me disse, se eu sentar em torno da mesa, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado para comer comigo. Eu sentei contigo na mesa hoje, homem, e comi contigo. Tu me desafiaste quando bateste no carro e disseste, se eu entrar no carro para viajar, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado. Eis que eu te digo que eu entrei no teu carro nesse dia e viajei contigo. Porquanto fizeste a um dos meus pequenos, a mim o Senhor me fizeste. Coloca uma porta aberta diante do teu ministério, que ninguém vai fechá-la no Brasil. Assim diz o Senhor. Want to go? De 1,60 m no máximo,